Sou filha amada de Deus, em luta contra o orgulho, a rebeldia, o julgamento, a crítica, a preguiça, mas em muitas vitórias. Eu me chamo Denise. Vou ler meu testemunho para vocês, para a honra e glória do Senhor. Vou começar desde o princípio, para que possam entender os sentimentos e como eu cheguei até a minha experiência com Deus. Eu nasci em uma família que não conhecia Jesus e não estava nos caminhos de Deus. Minha mãe e meu pai não eram casados e meu pai tinha outra família. Mas como diz a palavra de Deus no Salmo 139:16, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus já me conhecia e tinha propósitos para mim. Apesar das circunstâncias da minha família, fui criada com amor e com sentimento de pertencimento. Era 1980 e morávamos em Foz do Iguaçu. Quando eu tinha 5 anos, meu pai decidiu ir trabalhar no Mato Grosso do Sul. Era caminhoneiro. Nos mudamos para lá. Moramos em muitos lares e passamos muitas dificuldades. Mas eu fui uma criança feliz e, como toda criança, me preocupava pouco com as circunstâncias ao meu redor. Na época, minha mãe pouco frequentava a igreja católica. Conforme fui crescendo, tive contato com o espiritismo e achei respostas para tudo o que acontecia. Estudava a doutrina espírita e cria nos guias e nos seus conselhos. Hoje, sei o quanto Deus me protegeu de tudo. O Salmo 139:5 diz: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Aos 10 e 12 anos de idade, eu e minha mãe mudamos nossa vida. Fomos morar em uma casa, apenas nós duas, e lá nossos laços ficaram ainda mais fortes. Éramos uma dupla dinâmica. Com o passar dos anos, esse relacionamento se fortalecia cada vez mais. Como posso descrever o nosso relacionamento? Mãe e filha, melhores amigas, hoje seríamos o que os teens chamam de BFF, Best Friend Forever. Éramos confidentes, conselheiras, cooperadoras. Ela trabalhava e eu estudava. Éramos unha e carne, etc. Nós nos bastávamos. Éramos duplas suficientes. Minha mãe não tinha nenhum relacionamento amoroso. E eu não namorava e tinha poucos amigos. Não precisava, pois eu tinha minha mãe. E assim a dupla continuou. Meu pai, eu o via mais ou menos 3 a 4 vezes ao ano. Todavia, isso não me fazia tanta falta, pois eu tinha minha mãe. Iniciou o terceirão e o cursinho e eu me dedicava 100% aos estudos. E minha mãe trabalhava ainda mais para pagar os cursinhos. Seguíamos firmes e fortes juntas. Tive alguns relacionamentos no caminho, mas que não diminuíam em nada a minha conexão com a mãe. Ela era para mim a minha melhor companhia. Passei no tão sonhado vestibular da UEL e ela não hesitou nem por um minuto em largar tudo em Campo Grande e vir morar comigo em Londrina. Foram tempos de muita alegria. Até que em novembro de 2001, no meu 2º ano de medicina, aconteceu a maior tragédia da minha vida. Eu estava estudando, para variar, pois só estudava, e recebi um telefonema que minha mãe havia passado mal no trabalho e tinha sido levada para o pronto-socorro da Santa Casa de Londrina. Ela era hipertensa grave, nós não tínhamos plano de saúde na época, e ela foi atendida pelo SUS. Eu morava ao lado do hospital universitário, mas na época o UEL estava numa grande greve e o hospital estava bloqueado pelos grevistas. Chegando no hospital, vi minha mãe gritando e chorando de dor de cabeça. Um neurologista, que era meu professor, chegou e me disse: sua mãe está com uma hemorragia no cérebro, um provável aneurisma cerebral roto e é um quadro muito grave. Ela ficará internada e fará uma cirurgia no cérebro. Lembro-me que na hora não entendi muita coisa. Cheguei em casa e fui nos livros.
O que eu li era terrível. Minha mãe passou 10 dias internada, gritando todo o tempo de dor, e eu não podia acompanhá-la, pois era enfermaria do SUS. Lembro-me que pedi a Deus que poderia levá-la e acabar com aquele sofrimento. Ela foi operada, e no segundo dia do pós-operatório, evoluiu com um AVC isquêmico, um derrame, que comprometeu quase a metade do seu cérebro. Na visita na UTI desse dia, meu professor chegou e me deu a notícia. E falou que o plantonista da UTI tinha estubado ela, tirado ela do tubo da respiração artificial antes da hora. Em outras palavras, ele disse que o médico tinha errado. Eu estava em estado de choque e ignorei o que ele disse. A mãe ficou mais 30 dias internada e então veio para casa. Mas já não era a mesma. A dupla tinha acabado. Ela não falava, não andava e usava fraldas. Com a graça de Deus, ainda no primeiro ano, voltou a andar com dificuldades e não precisou mais usar fraldas. Mas nunca mais voltou a falar. Minha tia Norma, que nem tia era uma grande amiga nossa e tinha sido patroa da minha mãe, cuidou dela para mim até eu terminar a faculdade. Foram anos difíceis. Não tinha mãe, não tinha conselheira, não tinha confidente, não tinha amiga. Agora, eu me preocupava como se eu tivesse uma filha. Eu chorava muito, muito mesmo. Parecia uma pessoa deprimida para os demais colegas. Os anos se passaram e no meu 4º ano de faculdade conheci o Rodrigo, meu esposo, meu presente de Deus. Depois de 4 anos nos casamos. Bem, desde o que aconteceu, eu vinha aos trancos e barrancos no meu relacionamento com Deus. Se é que havia um relacionamento, buscando sempre respostas no Espiritismo. Em 2010, mudamos para Cascavel. Em fevereiro de 2015, fomos convidados pela Mônica e pelo André para conhecer a NIB. E tivemos um encontro com Jesus. Que alegria! Agora sim, eu entendia tudo o que aconteceu. Que Deus tem um propósito para todas as coisas, que tudo isso era com um propósito, que eu iria entender um dia por que Deus fez isso. Parecia que estava tudo resolvido e estava tudo entendido. Mas no ano passado, e esse ano, com a piora do estado físico e mental da minha mãe, comecei a perguntar a Deus, questioná-lo, confrontá-lo. Falava para Deus, qual o propósito? É castigo para mim? É castigo para ela? Por quê? Tentava convencer a Deus que eu não merecia, pois eu sempre fui uma boa filha, nunca dei trabalho, fui estudiosa, sempre trabalhei com excelência, estava nos caminhos do Senhor, e que ela também não merecia, pois ela tinha sido uma ótima mãe. Em momentos de opressão do inimigo, falava para Deus que eu queria ter sido uma filha muito ruim, feito muita coisa errada, assim isso confortaria meu coração. Fiz e estou pagando. Confesso a vocês que tive momentos muito difíceis. Pensei em abandonar tudo, a igreja, a Deus, etc. Assim também sofreria com gosto, né? Estava sem Deus, era para sofrer mesmo. Mas, com a graça de Deus, as orações dos irmãos do GA e o 30 Semanas, saí dessa terrível rebeldia e comecei a buscar a Deus. Iniciei meus momentos com Deus, com louvor, oração e confissão de pecados, todos os dias. Pois, como diz em Tiago 4:8a, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Jesus nos disse, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7:7-8. Então, nesses momentos a sós com Deus, comecei a pedir um lampejo, uma rápida visão. 1 minuto de entendimento, por que tudo isso aconteceu e por que ainda estávamos sofrendo tanto. Eu falava para o Rodrigo, meu esposo, e mostrava, eu falava assim, eu quero que Deus abra os meus olhos e pode fechar, é só abrir, me mostrar por quê e fechar. E eu dizia para Deus como eu queria que Ele fizesse, né? Mas os planos de Deus são melhores que os meus, né? Em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Então, veio o seminário de sexualidade. Pensei, eu vou fazer, pois não sei os desafios que eu terei que enfrentar nessa área e para ajudar as pessoas com dificuldade nisso. O inimigo fez tudo o que podia para eu não vir, inclusive eu fiquei doente. Mas Deus me fez forte e eu vim. Amados, nunca percam as oportunidades que Deus oferece. Não permitam que o diabo roube isso de vocês. O dia passou no seminário, muito aprendizado, e no intervalo da tarde para a noite encontrei uma grande amiga, Maria Barbie. Rapidamente contei para ela toda a minha rebeldia e os meus pedidos a Deus para ela. Choramos no corredor da igreja e ela orou por mim. Então começou a última parte, sobre abuso sexual na infância. Histórias muito tristes e inacreditáveis, até onde a maldade humana chega, como podemos praticar tais atrocidades. No fim da apresentação, a Juliana Ferron perguntou: quem acha que Deus falhou com você? Que Ele não estava na hora que você mais precisou? Que Deus não foi capaz de te livrar da pior dor da sua vida? Que essa pessoa que pensa isso fosse à frente. Eu fui, pois no fundo do meu coração era isso que eu pensava sobre Deus. Que Ele não tinha me livrado da pior dor da minha vida. Agora, disse ela, fale para Deus tudo o que está no seu coração. E eu comecei, Senhor, por quê? Sempre fui tão boa, sempre aquela... Por que você tirou a minha mãe, a minha amiga, a minha conselheira? Então, ela disse agora, é o momento de perdoarmos a Deus por tudo isso que você pensa que Ele fez. E eu perdoei a Deus de todo o meu coração. Aí a Juliana disse, agora você pede perdão a Deus por ter pensado tudo isso sobre Ele. E eu pedi, pois sei tudo o que tinha no meu coração, lá no fundo, bem escondido contra Deus. E nesse momento, irmãos, foi o momento mais emocionante, porque eu ouvi o próprio Deus aqui nessa igreja. E Deus me disse assim, minha filha, eu não causei nada disso, não fiz isso com nenhum propósito. Você ouviu essa noite sobre as coisas terríveis que o ser humano pode fazer, como abusar de uma criança. E nesses momentos, eu também não posso interferir. Eu estava presente, sua dor era a minha dor. Mas também não interferi no que aconteceu com a sua mãe. Eu não poderia tirar a incompetência e a má vontade do médico de plantão na UTI, pois isso é parte da escolha que vocês fizeram e do ser humano caído que vocês se tornaram. Mas, olha, minha filha, tudo o que eu fiz por você. Levantei pessoas como a tia Norma para te ajudar a cuidar da sua mãe e você terminar a faculdade. Permitir que sua mãe vivesse para ela estar na sua formatura, no seu casamento e no nascimento do seu filho. E ainda mais importante, escolhi o melhor homem do mundo para ser o seu esposo e ajudador. Te dei um filho saudável e dócil. Eu tenho feito tudo por você, inclusive ter te chamado para um relacionamento íntimo comigo. Eu não causo, minha filha, dor a vocês, mas eu trago alívio à dor que vocês causam uns aos outros. Depois de ouvir isso, em prantos, pedi perdão a Deus por ter culpado Ele por 21 longos anos. Perdão por ter acreditado que Ele havia permitido todo esse meu sofrimento. Mesmo depois de conhecê-lo, irmãos, eu o culpava por ter permitido tudo acontecer, mesmo que houvesse propósito. Eu achava que Deus não devia ter feito eu passar por isso, mesmo com propósito. Mas após essa experiência com Deus, saiu um peso enorme que havia sobre mim. Consigo ver a minha mãe de outra forma, e o inimigo não pode mais usar a minha mãe para me atingir, me fazer pecar e me afastar de Deus. Pois com tudo isso, eu dava legalidade ao diabo, e agora essa legalidade não existe mais, pelo nome poderoso de Jesus. Assim, queridos irmãos, aprendi que devemos buscar a Deus na intimidade, no secreto, todos os dias, e Deus nos revelará grandes coisas,
através dos irmãos no GA, no 30 Semanas, e de tudo o que Ele faz na nossa igreja. Ele é um Pai perfeito e amoroso, que não nos causa e tampouco se agrada com o nosso sofrimento. Ele pode sim usar do nosso sofrimento para curar e ensinar outros filhos. Pode sim encontrar propósito para o que nos aconteceu, porque é um Deus perfeito. Deixo esse versículo para guardarem no coração. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Jeremias 29, 13 e 14. Obrigada pelo silêncio.